Sejam todos bem-vindos a este canal Versos Bíblicos Moçambique. Sou Gomes, apresentador deste canal. Nós temos um tema aqui especial que está sendo analisado sobre casamento. Nós vimos na primeira parte, segunda e terceira. Contudo, nesta parte, só queremos a conclusão. Temos aqui nosso convidado, que é o Kédias. Bem, Kédias, a que ponto nós chegamos sobre o casamento? Qual é a conclusão que nós podemos chegar? Porque nós estamos a analisar Mateus 19, verso 9. Nós lá vimos na primeira, segunda e terceira parte o contexto que se tratava e nós percebemos que os fariseus estavam a tentar a Cristo, é isso? É verdade, é isso mesmo. Ok, e também nós voltamos a analisar como era tratado sobre o casamento no tempo de Moisés, antes de Moisés, e com isso não foi possível chegarmos a uma conclusão nessas partes que é a primeira, segunda e terceira. Redes, o que tem a dizer sobre Mateus 19:9? Porque aqui queremos ter uma conclusão. Então, o que tem a dizer sobre isso? É jeito mesmo de conclusão. Vamos aqui só recapitular, lermos para relembrarmos o que estávamos a estudar. Vamos no livro de Mateus, no capítulo 19. Em Mateus 19, No sim, capítulo 19, que vamos é, aqui, que é o verso, que é o nosso o verso verso mesmo principal. central do nosso estudo, Ok, para conseguirmos este chegar à verso conclusão. que foi citado aqui é o verso áureo, o verso principal que está sendo analisado desde a parte primeira, segunda, terceira. E aqui é isso que nós vamos ter uma conclusão a partir desse verso, não é isso? Sim, sim. Ok. Tendo como base as partes anteriores, onde debatemos e podemos demonstrar que os fariseus, quando vão tentar a Jesus Cristo, foram dados duas respostas segundo as duas perguntas que haviam dado a Cristo, e como nós já vimos na primeira, na segunda parte, que eles, quando chegam a Jesus, perguntam se era lícito que o homem repudiasse a sua mulher por qualquer motivo, onde Jesus deixou claro que desde o princípio não sabeis vós que aquele que os fez de macho e fêmea, e Jesus Cristo deixa claro que não havia motivo do repúdio desde o princípio, desde o Gênesis, quando Deus fez Adão e Eva e os uniu em matrimônio. O seu maior objetivo era que ficassem juntos para sempre. E Jesus deixa claro quando diz que aquilo que Deus ajuntou, que o homem não separa. O que quer dizer é que, segundo a resposta de nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que Deus havia ajuntado, aquilo que Deus ajunta, mesmo o dono não poderia separar. Ficou claro, e os fariseus voltam a insistir, como vimos ali no verso 7, deixa eu ler aqui, diz assim: disseram-lhe eles, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? E nós já vimos e fizemos também esta análise na terceira parte, na segunda também, onde Jesus responde aqui, disse-lhe ele, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não era assim. Nós já fizemos essa análise, podemos ver desde o princípio até na era de Jesus, como é que os judeus, como é que se manifestava esta dureza de coração. Mas vamos mesmo ao verso que tem sido polêmico no mundo religioso, concretamente no mundo cristão. No verso 9, a resposta de Jesus diz assim: eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Nós já fizemos análise na terceira parte, para os que não viram, peço que voltem lá. Podemos perceber que na cultura judaica existia aquilo que chamava-se de despojo, onde o que podemos chamar hoje, nos nossos dias, de noivado, onde um jovem poderia comprometer-se com uma moça em casamento. E este compromisso em casamento, para a cultura judaica, eram considerados já marido e mulher. Nós mostramos na terceira parte que o José era chamado o marido da Maria, mesmo bem antes de se ajuntarem sexualmente, não ficavam juntos. E também mostramos lá no Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, onde a Bíblia chama a menina desposada de mulher do seu próximo, ou
na nossa língua comum chamaríamos da mulher de dono. E aqui a ideia mesmo é vermos de que mulher se trata, porque este verso traz-nos aqui dois conceitos, dois principais conceitos, que são adultério e fornicação. E nós já explicamos aqui, voltarei aqui a detalhar só para podermos ver. É, e aqui temos aqui onde Jesus diz assim, que qualquer que deixar, aquele que repudiar a sua mulher, a não ser por fornicação, faz ela cometer adultério. E quem casar com esta repudiada, ou aquele que repudiou também se casar, juntos e se casar com outra pessoa, essas pessoas cometeriam o pecado de adultério. Agora a pergunta é, que devemos responder aqui, será que uma mulher casada, um homem casado comete adultério? E nós já vimos lá atrás, quando mostramos na primeira parte, que na verdade a fornicação, o pecado de fornicação referido neste texto, apenas é cometido por aqueles que não são casados. Agora, quando diz que a não ser por causa da fornicação, será que está se falar de casados? É aqui onde mostramos que para a cultura judaica existia aquele que se chama mulher, mas não era a tal mulher como nós entendemos nos dias de hoje. Por exemplo, é a situação da Maria, é daquela menina desposada que ouvimos aqui, que aquela menina, por exemplo, naquela situação da Maria, se ela tivesse tido uma relação sexual com um outro homem, ela não cometeria adultério, porque não era a esposa de José. Na concepção atual de casados, não ficavam juntos e não se conheciam sexualmente. Agora, a Maria teria cometido naquilo ali, se tivesse se tivesse tido relação sexual com um outro homem antes do casamento, antes de viver com José, antes de se juntar com José, naquela situação em que estava de desposada de José, ela cometeria o pecado de, 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 de fornicação. E nós vimos, o exemplo claro é mesmo esta situação. Podemos ver ali que quando José viu, se apercebeu de que a Maria estava de grávida, o que ele fez? A Bíblia diz, como mostramos na terceira parte, que ele secretamente pensou em deixar a Maria. Por quê? Porque era lícito, como estamos a ver aqui, era lícito, ele poderia deixar a Maria naquela situação. Mas na situação dos casados, na cultura judaica já não era assim. Não poderia, não pode, e é o que Cristo aqui está respondendo já aqui. Na situação, qualquer um que repudiar a sua mulher, e sabemos que aqui a ideia é com quem Jesus falava. A resposta é: Jesus falava com os fariseus, falava com os judeus, pessoas que tinham essa concepção de que mulher de dono, mulher do seu próximo, começa no despojo. E quando perguntam para Jesus, Jesus disse: qualquer um que repudiar a sua mulher, e eles sabiam, qualquer um que repudiar a sua mulher, apenas há exceção naquela situação de desposados. E isso fica claro nesta situação aqui. Analisando mesmo o texto, nós podemos ver a palavra usada, podemos ver mesmo aqui. É por isso que eu tive que trazer do dicionário grego. Nós sabemos que este livro, o livro de Mateus, estamos a analisar, foi escrito nesta língua. E nós aqui podemos analisar a palavra fornicação do grego, significa porneia. É esta mesma palavra porneia que é traduzida para fornicação, ou em outras Bíblias, sexo antes do casamento, ou em outras versões é traduzida para sexo ilícito. Enquanto que a palavra adultério do grego provém do grego morcheia, que é esta palavra que é traduzida para o adultério. Em outros livros, outros historiadores e outros estudiosos de língua, vamos ver como é que eles traduzem aquele sexo ilícito, a palavra porneia ou a fornicação nos nossos dias. Vamos ver que a fornicação ela é compreendida como relações sexuais ilícitas, em geral a fornicação, e em outras versões, como podemos ver, é traduzida até para adultérios por alguns, de prostituição, homossexualismo, pedofilia, incesto, zoofilia e estupro. Isso podemos ver neste livro chamado Léxico do Novo Testamento em grego-português, na página 172. Ok. Sim, espero que o seu fio de pensamento não. Sim. Ok. Há uma conclusão, mas de uma forma resumida. Queres dizer que fornicação é ato sexual
fora de casamento. Fora do casamento. E Exatamente. adultério é um ato sexual dentro do casamento. É o ato sexual que qualquer um que é casado faz com uma outra pessoa além do seu parceiro. Ok, então, por isso que Mateus traz essas duas palavras E para ali Jesus diferenciar. traz, como podemos ver, no texto de Mateus 19, Cristo vai nos trazer estas duas palavras. Que qualquer um que repudiar a sua mulher, ele quando fala para os fariseus, ele diz qualquer um que repudiar a sua mulher, a não ser por porneia, por fornicação, por sexo ilícito. E nós já vimos aqui que uma mulher casada nesta situação não poderia cometer a fornicação, porque uma mulher casada comete adultério. Agora, de que mulher se trata? É aquilo que já buscamos lá. Aqui fica claro que aquela primeira resposta de Jesus Cristo de que não sabeis vós que desde o princípio não era assim, não sabeis vós que aqueles que os fez, macho e fêmea os fez, e aquilo que o Senhor ajuntou, o homem não separa. Fica claro aqui que na relação conjugal, marido e mulher, no casamento, como podemos chamar hoje, dentro do casamento, não havia, essa situação não se aplica a este verso. Jesus está a falar de uma outra situação, está a falar de uma outra situação. E este contexto podemos encontrar lá quando no livro de João, quando os fariseus acusam Jesus que você é filho fruto da prostituição. E a palavra usada naquela acusação é a mesma que é porneia, porque eles consideravam Jesus filho de uma fornicação, que Maria, não, por não crerem que aquilo poderia acontecer, o Espírito Santo a Maria concebeu do Espírito Santo, eles ficaram judeus na mentalidade de que não, afinal, esse José ele está a defender esta menina, mas na verdade talvez tenha ela ficado com um outro homem, e entendiam assim, que na norma daquele tempo, José, segundo esta cultura judaica, deveria ou poderia ter despedido a Maria e não casar com ela. Mas nós já vimos lá que ele, por ser justo, ele tentou fazer isto secretamente, por ser boa pessoa, porque sabia que a sentença para aquela situação era a morte. E nós vamos ver que o anjo é enviado para explicar o que estava a acontecer, e ele recebeu a Maria como sua mulher. E esta situação que fica clara aqui, que aqui não se trata de casados, está a se tratar de um grupo de pessoas que estavam na situação do despojo, não eram casados. Mas ok, olhando que o que se tratava é algo do Novo Testamento, a resposta de Cristo é aplicável ao nosso tempo. A resposta de Cristo, neste caso, é aquilo que eu estava a dizer. Ele conversava com os fariseus, conversava com os que conheciam esta cultura aqui, com os que viviam na cultura, e eles conheciam aquela lei da virgindade que falamos aqui. Porque o que estava em discussão aqui, sobretudo, era a lei da virgindade. Porque o que permitia com que o homem deixasse a sua noiva era mesmo casar uma moça, como vimos lá, tomar uma moça por mulher, uma virgem, e chegar em casa, descobrir que aquela moça não era virgem. O que acontecia? Nós vimos lá na terceira parte, os versos já explicaram que o homem devolvia a casa do seu pai, a moça era levada aos anciãos e era apedrejada até a morte. E nesta situação, por exemplo, de que ela envolvia-se fora e de casa do seu pai descobria-se que estava de grávida, enquanto era uma moça desposada de um jovem, já comprometida para a situação do casamento, ela poderia, aquele jovem, despedi-la e não continuar mais neste compromisso de casamento. Agora, para os nossos dias, nós sabemos que a cultura judaica, nós somos, apesar de sermos o Israel, nós somos o Israel espiritual, mas esta cultura não podemos carregar e aplicarmos mal, porque as pessoas vão começar a pensar, não, afinal estão a ensinar que Jesus disse que se eu casei uma moça que não era virgem, que prostituiu-se em casa do pai, posso devolver, eu sou livre de devolver. Não é isto que estamos a ensinar, e nem o que a Bíblia está a ensinar. Porque o casamento, neste entendimento, nesta cultura, era isto aqui que está a se debater aqui. Mas nós podemos, mais tarde, buscarmos essas bases e vermos como é que é o casamento de uma forma geral. E o que é casamento? Porque aqui estamos a discutir, o que queremos ver aqui é, e se aqui existe essa exceção para os casados,
e se falava-se de pessoas casadas, e se aquilo que circula lá no mundo fora, de que e se a minha mulher, que é casada, cometer adultério com outro homem, e aqui Jesus disse que tenho que repudiar, mas aqui estamos a ver, a Bíblia já nos demonstrar que não é isto. E só para enfatizar esta parte, para os internautas, para todos que estão lá em casa, aqui não está a se tratar dos casados, não é isto que a Bíblia está a nos ensinar. O erro que tem sido cometido é interpretar, a tentar achar a verdade no mesmo verso, sem buscar aquilo que os outros versos dizem. O contexto todo é o que nós fizemos aqui. Vimos lá desde o princípio que, na verdade, existia na cultura judaica alguém que era chamado mulher de dono, que não era mulher de dono tal como nós pensamos hoje. Agora, este verso, alguém não pode pegar e achar que só ler aqui e entender e eu já posso repudiar a minha mulher. Agora, nós podemos buscar em outros estudos, e se Deus permitir, entendermos qual é o tratamento que Deus dá aos casados, a duas pessoas. E se a minha mulher cometer adultério, o que a Bíblia diz? Será que tenho que ficar com ela? Será que posso repudiar? É lícito. E nós podemos perguntar à Bíblia e ela nos dará uma resposta certa. Ok, obrigado, Credes. Com isso ficou claro. Os internautas também poderão deixar os seus comentários e isso poderá nos ajudar na série, que é a segunda série que nós teremos, onde lá nós vamos dar continuidade sobre casamento. Aqui ficou claro que fornicação e adultério é praticamente diferente. São duas Fornicação coisas diferentes. se trata de uma relação fora de casamento e adultério se trata de um ato sexual cometido por uma pessoa casada. Ficou claro. E que em Mateus 19:9, ali a exceção de você repudiar uma mulher não se aplica aos não se casados. aplica aos casados. Aplica-se no noivado, no namoro, como podemos entender no mundo hoje. No namoro, se você entender que a sua. É como as pessoas pensam hoje. Quem quer ficar com uma namorada enfia? Ninguém. Agora, fica claro que, e se você tem uma namorada que é infiel, uma namorada que anda com outros homens, e isso te agradaria? Não te agrada. Agora, a pergunta é: será que se eu tenho minha namorada, vamos tratar a situação nossa de hoje? Porque essa é a cultura judaica, não é nossa. Vamos tratar a cultura nossa. E se eu tenho minha namorada, e eu descubro que ela anda a dormir com outros homens. A pergunta é: eu posso deixá-la? Pode deixar, segundo a Bíblia, não é sua esposa. E se eu tenho minha noiva, que eu descubro que ela anda a dormir com outros homens, a fazer relações sexuais, a fornicar, a Bíblia o que aconselha? Porque o conselho é: será que tomar uma mulher que anda a fornicar com outros homens seria uma boa esposa para si? Não, porque a fidelidade é mesmo ela, porque você vai acabar tendo problemas no casamento. Agora, vale mais dissolver esta relação no noivado, porque ali não tem nenhum compromisso que pode te. Que não, ainda não aqui há essa exceção. Enquanto estivermos noivado, eu comprovar que a minha namorada, não só por causa de fornicação como tal, existem muito. E por que hoje fala-se de divórcios? As pessoas ficam 2 dias, separam. É por falta desse cuidado. É preciso analisar e ver essa pessoa com quem eu quero me comprometer para o casamento. Dá para levar para o casamento? Agora, enquanto estiverem no noivado, descobrir que ela anda, como se diz hoje em dia, anda com 2, 3, 4, 5 namorados além de você. É preferível dissolver aquela relação, chegar a dizer, a vossa filha, o que faz, não, para não correr o risco de levar alguém, chegar no lar e continuar com aquele mesmo comportamento, com aqueles namorados antigos. E isto aplica-se no sentido duplo. O mesmo acontece para os jovens. Se uma menina namora com um jovem, ela guarda-se virgem e descobre que o jovem anda ali com diversas meninas a dormir com aquelas meninas, ou até mesmo a namorar. O conselho bíblico é: para quem é inteligente, para quem é prudente, vale a pena dissolver nesta situação do que entrar no casamento. Vamos culminar naquelas situações de que o homem, situações de ele não ficar em casa, ficar com outra, e são problemas sociais que aparecem por causa de ignorar o que Deus já mesmo mostrava que antes do casamento esta pessoa não presta. Ok. Como podemos ver, o nosso assunto já está a encerrar. A não ser que tenha mais algo para acrescentar. É só para concluir e enfatizar
para os que querem, os que precisam comprovar, temos aqui, por exemplo, o texto original de Mateus 5, no verso 32, temos aqui o texto original de Mateus 19, verso 9, e vamos ver que no original a palavra usada é exatamente aquela que estávamos a estudar, que é porneia. E aqui também é a mesma palavra que é usada, é porneia, que qualquer um que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da porneia, a faz cometer adultério. E mesmo em jeito de conclusão, eu quero que possamos ler aqui o livro de Marcos, capítulo 10, só para fecharmos e vermos que o que aconteceu quando Jesus já estava com seus discípulos em casa e vermos que aqui não se tratava dos casados. No capítulo 10 do livro de Marcos, quando já chegam em casa, os discípulos, assim diz a Bíblia, e em casa tornaram os discípulos a interrogá-los acerca disto mesmo. E ele lhes disse: qualquer que deixar sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outro, adultera. Aqui já consegue entender. Quando os discípulos chegam em casa com Jesus ali sentados, eles perguntam: Senhor, aquilo que explicou lá para os fariseus quando te tentavam de que havia, porque eles ficaram naquilo de que havia uma exceção, o pensamento que corre, né? O pensamento que corre no mundo lá fora já corria também no pensamento, na cabeça dos discípulos, que afinal de contas é permitido eu repudiar a minha namorada e tudo mais, a minha mulher. E aqui Jesus, quando eles perguntam, Senhor, voltaram a interrogar, será que é permitido, como perguntaram aos discípulos? E Jesus disse ali, como nós ouvimos ali, qualquer um que repudiar a sua mulher, ele a faz cometer adultério. E qualquer mulher que deixar seu marido também comete adultério, se for de um outro homem. A situação fica clara. É como ouvimos e podemos ver no Mateus 19. Depois desta resposta, o que os discípulos, qual foi a reação dos discípulos quando receberam esta resposta mais clara? No capítulo 19, no verso 10 logo, assim diz a Bíblia. Disseram-lhe seus discípulos, se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Por quê? Porque eles descobriram que, ouviram já em casa, que não é aquilo que eu estava a falar. Quanto aos casados, existe, a lei é essa, desde o princípio, não era assim. E Deus nunca fez as pessoas para divorciar. E aqui está claro que quando já estavam em casa, aquela exceção não apareceu. Jesus deu a exceção, porque na cultura judaica, para os que estudam mais a fundo, isso era muito considerado. Eles sabiam que no noivado, os fariseus sabiam que no noivado, se a mulher cometesse fornicação, poderia despedir. E eles consideravam aquela situação de Maria como uma mulher. É o que Jesus fala assim. Qualquer um repudiar a sua mulher, a não ser por fornicação, a faz cometer adultério. E qualquer um que casar com aquela repudiada também comete adultério. Mas já em casa, já vimos aqui no Marcos que já não aparece aquela exceção. Por quê? Porque ele já conversa com seus discípulos. Já não havia aquela. Ele dizia, Jesus Cristo, que eu falo em parábolas, apesar de que aqui não era palavra, para que quando eu falo, eles não entendam. E aqui Jesus já explica o entendimento sobre aquela conversa, aquela discussão que houve entre Jesus e os discípulos. E aqui fica claro que não se tratava de casados como tal, tratava-se de fornicação, um pecado que alguém poderia cometer no despojo ou no namoro, como podemos chamar, no noivado ou no namoro nos dias de hoje. É o que aqui estava a se tratar. Ok. Muito obrigado. Agradecemos pela análise que aqui foi apresentada. Dizer que este assunto aqui é delicado e sério. Amém. Entendo que de fato não é um assunto que lá fora tem sido polêmico e de fato é polêmico, Amém. mas deu a entender que às vezes nós é que confusionamos, é que complicamos os versos por um certo motivo, porque nós eh, temos, temos uma particularidade, né? Temos aquilo que é, estamos naquela condição e nós pretendemos nos apoiar. Então, às vezes nós interpretamos os versos segundo aquilo que o nosso coração quer se inclinar. Mas, pelo visto, como interpretou, parece que vejo que de fato está claro. Então, aqui nós chegamos a uma conclusão.
Quero dar um pequeno resumo. Pode, Está pode. tudo bem? Tudo bem. Ok, mas já deu o resumo a ele. Tá bom. Mas só para enfatizar mais uma vez, chegamos a uma conclusão aqui que se eu tenho uma parceira, que neste caso nós chamamos de namorado ou uma noiva, se ela ter relações ilícitas, ter relações sexuais com uma outra pessoa, ela cometeu fornicação, é isso. E eu tenho o direito de repudiar e casar uma outra mulher. É o que o verso de Mateus 19 Está a dizer. está a dizer. É isso. É isso mesmo. Ok, então fica claro que não se refere a uma pessoa casada. Não se refere. E aqui nós estamos a dizer, por exemplo, você tendo o conhecimento de que e você, quer dizer, premeditar esta situação, ou levar uma moça que você sabe que já tinha este comportamento para chegar em casa e repudiá-la, é uma outra situação, já não se aplica aqui. Mas enquanto ela estiver em casa do seu pai, você tem tempo de ver e sem existir em compromissos, sentar, perguntar à moça: você ainda é virgem? E ela dizer: sou virgem, perguntar aos pais e sou. Quando a tomar e não descobrir, isso conversa-se. E se não, e se for questão de compromisso, não há obrigação aqui, nem dizer que há exceção. Mas tudo depende mesmo da pessoa. Mas o que não queremos que as pessoas tenham como conhecimento, quer dizer, entendam de forma errada, é pensar que estamos a ensinar que aquele que casou uma moça que não era virgem deve devolver. Não é isso que estamos a Ok, ensinar. mais uma vez, ficou mais claro. Então aqui dá a entender que só é aplicável a pessoas não casadas. É aplicável às pessoas. Não é, aqui não se trata dos casados. Quanto aos casados, e se a sua mulher, para aqueles que são casados, adulterar, o que a Bíblia diz, isso podemos Então, estudar num outro fórum. nesse caso, não podemos usar Aqui não Mateus há 19, apoio. 9 para poder Ele não pode ser apoiar um o apoio divórcio. para divórcios de pessoas casadas. Então, para pessoas casadas, o verso Mateus 19, 9 não apoia. Não apoia. Talvez podemos procurar e vermos o que a Bíblia diz, e se existe essa outra exceção para os Ok, casados. ok. Até que nós eh, chegamos a essa conclusão que o verso de Mateus 19, 9 não pode ser aplicável a pessoas casadas. Então, ficamos por aqui. Nós vamos ter uma outra série que dá continuidade a este tema que tem a ver com casamento. Esperamos que possa, assim, se inscrever neste canal para poder acompanhar esses vídeos que serão disponibilizados neste canal. Agradecemos.